Na última vez que nos encontramos, Cat finalmente teve sua primeira noite de amor e com ninguém menos que Elvis Presley. Só que Elvis é um homem casado e Cat é muito religiosa. No dia seguinte, como será que ela se sentiu? Também Elvis discute um assunto muito sério em relação aos dois. Agora, bem diferente da tapada Priscila, Cat logo nos diz quem era Elvis Presley. E ela não nutria nenhuma esperança de agarrar esse homem definitivamente para ela. Ela sabia de antemão que Elvis Presley não era um homem de uma mulher só. Diferente do que Priscila tenta nos passar até hoje, que ela foi pega numa situação de inocência, sendo que sabemos que Priscila já sabia das traições de Elvis lá na Alemanha. Lembra que ela vai ao quarto de Elvis e fuça nas coisas dele e encontra cartas de Anita, a namorada de Elvis, em Memphis. Ora, se Elvis está traindo sua namorada de Memphis, por que ele não trairia ela também? Mesmo assim, ela insiste, vai morar com Elvis, passa anos morando com Elvis, e então por que ela se casa com Elvis? Bem, Priscila está na dela, está surfando na de vítima, mas nós sabemos, e Cat vai nos dizer, como era a relação das mulheres com o rei Elvis e por que ele não conseguia ser fiel. Elvis e Cat. Não consegui dormir, e enquanto luzes púrpuras se espalhavam pelo Melt St. Jacinto, levantei discretamente e saí para o pátio privativo de Elvis. Resfriada pelo ar da manhã, fiquei ali observando a montanha mudar de roxo para rosa conforme o sol nascia. A enorme beleza daquele momento me fez sentir a minha insignificância e tentei orar, mas as palavras não saíam e as lágrimas turvaram meus olhos. Encontrei meu verdadeiro amor, pensei. Mas será que perdi Deus? Como poderia sentir um amor tão poderoso e ser esperado que eu negasse este desabrochar do meu coração? Então, comecei a sentir calafrios e entrei para junto do conforto dos braços de Elvis. Naquela tarde, os guarda-costas tomavam margaritas, uma bebida bastante letal feita com tequila, e uma reviravolta completa para mim. Eu disse que sim quando me ofereceram uma. Elvis nunca bebia, mas não se opunha a que os seus guarda-costas bebessem, desde que mantivessem a situação sob controle. Porém, uma margarita pedia outra e eu comecei a me sentir bastante embriagada. Eu sabia que Elvis odiava ver alguém bêbado, e especialmente mulheres, e talvez isso fosse uma espécie de rebelião para mim. Ainda não sei por que fiz isso, mas Elvis achou fofo e engraçado, e desta vez, em vez de ficar com raiva, ele riu e me provocou. Acho que eu sentia que, se tivesse ido para o inferno, poderia muito bem ir até o fundo, mas, graças a Deus, isto foi apenas uma farra temporária e não o início de um novo padrão de comportamento. Naquela noite discutimos algo que estava na minha cabeça, mas eu não queria pensar nisso. Elvis me abraçou e estávamos na cama. Cat, você sabe alguma coisa sobre contraceptivos? Ele parecia muito sério. Um pouco, só o que dizem, mas não muito. Bem, querida, você deveria tomar a pílula ou algo assim. Não queremos que você engravide. Eu me afastei dele de repente assustada. Eu também não quero engravidar. O que há a respeito da pílula? Acho que você deveria conversar com um médico a respeito disso. É importante.
Uma onda de pavor tomou conta de mim. O que eu diria aos meus pais? Como eu poderia enfrentar meus amigos se engravidasse? Eu estava apavorada. Eu disse em um tom que o fez rir. Querida, não fique tão nervosa agora. Eu só quero que você providencie isso logo, só isso. Ele disse enquanto me puxava de volta para seus braços. Apoiei minha cabeça em seu peito e estremeci com a possibilidade. Então senti Elvis soltar um riso abafado e ele começou a rir. O que é tão engraçado? Não conseguia achar graça nenhuma nesta conversa. Eu estava pensando, disse ele entre risadas. Como você é pequena, ficaria muito engraçada, grávida, toda inchada e cantando um dueto comigo no palco. Agora, tentei imaginar também, e também comecei a rir, e logo nós dois estávamos rindo e eu puxei minha camisola e estufei minhas bochechas e fingi que estava no palco fazendo uma apresentação. Com isso, Elvis riu ainda mais e logo estava dizendo, "Oh, Cat, eu te amo, eu realmente amo, pequena." Foi muito difícil me separar depois de 3 dias com ele, mas tive que partir. Eu havia assinado contratos, tinha compromissos a cumprir e não havia escolha. Você não precisa trabalhar, Minnie Mouse, eu sempre cuidarei de você. Eu quero trabalhar. Isso é o grande significado da minha vida. Eu jamais poderia desistir disso. Cancele. Você não precisa se preocupar com dinheiro nem nada, ele implorou. Agora veja, eu era afiada. Você está no mesmo negócio e se eu cancelasse com você, seria realmente um problema se você estivesse contando comigo para se apresentar. Essas pessoas contam comigo e não posso decepcioná-las. Então, ele parou de insistir. Quando você vai estar livre? Assim que meus compromissos terminarem, eu prometo. Com certeza estarei livre no próximo fim de semana. Promessa? Eu prometo. E é claro que eu estaria. Desde que voltei da turnê de Elvis, estive extremamente ocupada. De volta a Los Angeles, eu estava correndo de um lugar para o outro, gravando programas de TV, cuidando dos meus assuntos pessoais e dos meus animais. Mas esse retorno de Palm Springs para casa foi muito diferente. Eu estava andando nas nuvens, passando de um compromisso para o outro com uma energia notável. Eu estava rindo mais, brincando mais e para qualquer observador atento, era óbvio que Cat Westmoreland estava perdidamente apaixonada. Mas com o passar das semanas, as sementes da dúvida cresceram em minha mente. O que eu estava fazendo? Elvis era casado, e mesmo que não fosse casado, ele simplesmente não era adequado para marido. Ele mesmo admitiu que não conseguia permanecer fiel a uma mulher. Simplesmente não sou o tipo de homem que fica sentado em casa assistindo TV, ele me disse certa noite. Elvis não era tão promíscuo como alguns tabloides tentam fazê-lo parecer, porque ele era muito perspicaz em relação aos relacionamentos. Ele tinha que confiar na mulher com quem estava. Tinha que cuidar dela, e tudo isso exigia tempo e paciência. Ele teve muitas oportunidades porque as mulheres se aglomeravam ao seu redor como formigas atacando um bolo de chocolate num piquenique. Contudo, Elvis era cuidadoso, discreto em público e a maioria das grupos não lhe interessava. Eu sabia de tudo isso, mas ainda sentia muita falta dele. Com o passar da semana, sentia-me cada vez mais incompleta e apesar de todos os meus pensamentos sombrios, mal podia esperar pelo plano de Elvis de me pegar e me levar novamente para Palm Springs. Finalmente chegou o fim de semana e mais uma vez, sem planejar, nos encontramos vestidos com as mesmas cores. Elvis estava vestido com uma roupa de couro preto. Ele curtiu o fato de eu estar vestida de preto também e comentou sobre isso. Você fica bem de preto, querida. Eu realmente gosto de você nisso. Ele também me mostrou seu último par de óculos de sol que combinava com sua roupa. Mais tarde, ele pegou um estojo gigante e colocou sobre a bancada do banheiro. My God!
exclamei, enquanto ele abria a caixa com entusiasmo, derramando dezenas de óculos de sol e deixando-os cair e voar através dos ladrilhos. Não sei se já lhe contei, Cat, mas fui diagnosticado com glaucoma e meus olhos são muito sensíveis à luz. Tenho que usar óculos escuros quase o tempo todo. Eu nunca tinha visto tantos óculos na minha vida. Suas armações favoritas eram as douradas e prateadas com o emblema TCB, e as tonalidades incluíam todos os tons possíveis dentro do espectro do arco-íris. Se eu tenho que usar essas malditas coisas, Elvis sorriu, zombando de si mesmo. Vou ter um de cada cor. Aquele final de semana começou em alta. Eu não pretendia que isso fosse um trocadilho, mas Charlie Rad e eu tivemos uma discussão muito engraçada sobre se uma nota que ele estava tocando no piano era um dó agudo ou um dó duplo agudo. Elvis escutou e começou a rir. Oh, man, vocês... Foi então que Charlie e eu percebemos o quão intensos nos tornamos por causa de algo tão sem importância. E então começamos a gargalhar também. Final da parte 4 do capítulo 3. Bem, amigos, eu tinha prometido este vídeo para as 11h30. Só que é sempre assim, se eu marcar um horário, eu não consigo entregar. Então, eu acho que eu vou voltar à forma antiga e tentar postar os vídeos diariamente, mas não vou prometer um horário, ok? Elvis, para sempre.